Olá, graça e paz, tudo bem? Para você que está nos acompanhando aí no nosso podcast do Verbo Inspira, boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do horário que você for assistir. Hoje nós estamos Verdade. começando mais um capítulo da nossa série a respeito dos dons do Espírito. Nós estamos aqui novamente com ele, com o pastor Gilmar, que é quem tem essa graça para falar a respeito de tudo isso, né? Ao conhecimento que há uma busca pessoal. Então nós queremos já dar boa noite ao pastor, graça e paz, pastor, tudo bem? Graça e paz. Só ajustando, né? A gente está falando sobre os dons ministeriais. E vai ser um tempo bom. Eu creio que vai ser um tempo bênção. Vai ser bênção demais. É isso mesmo. Em Efésios 4, ele fala a respeito dos dons ministeriais, né? A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Sim. Aí, aqui no capítulo, no verso 11, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os mestres e pastores. Hoje a gente vai falar a respeito dos evangelistas, né, que é um dos dons que ele cita aqui nessa Sim, sim. passagem. Nos anteriores nós já falamos sobre o apóstolo e o profeta, e hoje vamos falar sobre o evangelista. Pastor, qual o ministério de um evangelista, de fato, no contexto de igreja, até o ministério pessoal, né? Como que o senhor Sim. entende a respeito disso? Então, a gente tem pouca coisa relacionada nas escrituras no que diz respeito a evangelista. A gente tem 3 passagens bíblicas especificamente que fala de evangelista, que fala o termo evangelista. Certo. A gente tem aqui Efésios 4:11, que você acabou de ler. A gente tem a passagem de Atos, quando Paulo chega na casa de Filipe, e a Bíblia diz Filipe, o evangelista. E a gente tem a carta a Timóteo, quando Paulo pede a Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. Sim. E Filipe é o único modelo bíblico que nós temos de evangelista, né? Então, baseado na vida de Filipe, nós conseguimos entender que evangelista é alguém que é chamado para proclamar Cristo ao mundo de uma forma mais extraordinária, através de sinais, prodígios e maravilhas. Não é apenas alguém que fala de Cristo, porque isso se inclui dentro do ministério da reconciliação, que Paulo falou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, né, no verso 17 em diante, ele fala, né, sobre quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Sim, Então você vê ali que todo crente tem a obrigação de levar Cristo às pessoas. Sim. E o que difere um crente que leva Cristo às pessoas para um evangelista de fato? Se a gente só tem Filipe como modelo, a gente consegue perceber que o que Filipe fazia como evangelista, as pessoas também precisam fazer. Então, sinais maravilhosos e prodígios aconteciam através da vida de Filipe. Entende? Então, Filipe, ele se destaca, claro que pela pregação do evangelho e pela questão dos grandes sinais. Amém. Pastor, por exemplo, eu já passei por alguns lugares, né? E as pessoas costumavam rotular os evangelistas como missionário, Sim. né? Alguém que sai e proclama o evangelho, como o senhor acabou de falar, que essa não é só um dever do evangelista, mas principalmente de todo aquele que é nascido de novo, né? Sim. Então eu pergunto para o senhor, qual a diferença hoje de um evangelista de fato que está dentro de uma congregação, para um membro que está frequentando a igreja, mas qual é de fato o que vai diferenciar esse chamado, esse dom para uma pessoa que Sim, está sim. congregando normalmente, né? Sim. Vamos dizer assim. É uma pergunta boa, porque a gente precisa trazer um equilíbrio, né? Porque algumas igrejas, e eu não quero falar nome de denominações, Sim. justamente porque a nossa ideia aqui não é trazer nenhum desconforto nessa área, né? Cada denominação tem suas particularidades. Mas algumas denominações, elas dão muito carta de evangelista, né? Ah, você é o quê? Eu sou evangelista. E a pessoa vive na rua evangelizando, pregando o evangelho, né? E, de certa forma, você não vê na vida dessas pessoas o que a Bíblia trata como a vida de Filipe, né? Que multidões seguiam, cidades inteiras se convertiam, sinais, cegos viam, surdos ouviam, coxos andavam,
Então Filipe tinha esses sinais acompanhando a vida dele. E quando você vai pegar os grandes evangelistas, né, em grandes destaque, como T.L. Oswald, Reinhard Bonk, se você colocar o próprio Billy Graham arrastava multidões, cara, por onde ele passava, entende? Sim, sim. Então, uma das características que eu poderia fazer a grande diferença entre esse irmão que funciona bem no Ministério da Reconciliação e um evangelista é em tese, a quantidade de pessoas que eles estão alcançando, entendeu? Os sinais que estão operando através da vida de cada um deles. Então, claro que a fidelidade de Filipe, a unidade de pregar para uma pessoa só, como ele pregou para o eunuco, Sim. levou ele a pregar para uma cidade inteira se converter. Verdade. Então, eu não estou dizendo que essas pessoas que estão na rua evangelizando todos os dias, eles não tenham um começo. Quando a gente vai ver a biografia do próprio Reinhard Bonk, ele fala que passou muitos anos pregando e pregava para um na esquina, pregava para outro. Ele não começou pregando nas multidões, entende? Sim. Eu conheço um grande evangelista, um homem de Deus, o nome dele é Jânio César. Ele hoje serve no ministério de La Dona Oswald, lá do T.L. Oswald. E eu conheci ele de forma pessoal, né? Conheci quando ele vivia na rua, evangelizando jogadores de basquete que jogavam na praça dos bairros. Quando ele evangelizava as pessoas no ponto de ônibus. Ele ainda não tinha ido a nenhuma nação, ele ainda não tinha pregado para nenhuma multidão. E não tinha operado tantos sinais ainda, mas ele começou desse ponto inicial. E eu acredito muito que não só como evangelista, mas com todos os 5 dons ministeriais, à medida que você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E ele fala muito disso na palavra, né? Sede fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Sim. Então, às vezes, as pessoas não estão sendo fiéis nesse pouco, né? Que é o evangelismo na rua, que é o evangelismo no ponto de ônibus, que é o evangelismo na praça, na escola onde estuda, na faculdade onde frequenta, no trabalho onde está, mas fica sonhando em pregar o evangelho para multidões das nações. É verdade. Então, verdade. E talvez a gente, nos últimos podcasts, foi falado sobre o apóstolo, né? E o profeta. E algumas características diferem eles, né? Sim. E o senhor falou ainda há pouco a respeito do Jânio César. Eu lembro que em 2015, se eu não me engano, quando eu comecei a fazer o Rema, eu estava em Curitiba e ele foi fazer um evento lá na igreja e foi algo sobrenatural, de fato, né? E aí a gente consegue perceber a diferença, né? E eu pergunto para o senhor, esses dons que operam através do evangelista, eles são diferentes mesmo, né? São. Em relação aos outros dons. Por exemplo, não vou aqui criticar ninguém, mas às vezes você está numa ministração, num culto, e o pastor está pregando, nem sempre os sinais eles se manifestam frequentes, né? Sim. Às vezes o pastor ele pode até tá em uma unção profética, algo nesse sentido. Mas no evangelista isso parece que flui com naturalidade, né? A questão de curas e milagres são favoráveis para isso. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Você vai ver que isso é muito comum na vida do evangelista, porque ele é aquele cara que está, usando de uma forma mais comum, é aquele cara que está balançando o sino, chamando para Cristo. E tem que ter algo que chame a atenção, entende? Não é só a pregação, tem que ter algo mais. Tem que haver dons, tem que haver sinais. Isso é uma característica muito comum do evangelista, que aconteceu na vida de Filipe. Exato. Né? O próprio Elimas, o mágico, ele começou a seguir Filipe pelos sinais que aconteciam na vida de Filipe, entendeu? Ele enganava as pessoas com arte mágica, só que Filipe não enganava ninguém. De fato, Filipe operava em um dom sobrenatural, que ele diz, rapaz, isso aí é diferente de enganar pessoas. Então, Filipe, de fato, operava, né? Então, o evangelista, sim, ele vai operar muito nos dons. Vamos supor, uma pessoa que um pastor ora sobre a visão, eu já orei por pessoas que estavam com problema na visão e elas foram restauradas. Mas quando um evangelista ora, é mais espetacular.
Entende? A operação de um dom de cura, de milagres, através da vida de um evangelista, ela é mais espetacular. Por quê? Porque as pessoas precisam ser atraídas para o Cristo da mensagem que ele está pregando, para Cristo que está de fato curando. Então, às vezes é isso que a gente não consegue entender. Um pastor, ele opera em alguns dons, normal, mas quando é o evangelista operando nos mesmos dons de cura, é mais espetacular, entende? Essa às vezes é a diferença. É mais espetacular, você fica mais impressionado com a cura, entende? É verdade, eu lembro que nessa ocasião em si, que ele estava lá, o Júnior César, né? Uma pessoa foi curada instantaneamente, nunca tinha ouvido. E ele ficou no final da igreja falando com ela, todo mundo em silêncio, e ela ouvindo. E foi realmente algo assim diferente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo isso até na vida do Jânio César também, mas de muitos evangelistas. Eu lembro que há uns anos atrás aqui veio um evangelista, e a mensagem, ela não é uma mensagem, como que eu posso dizer, rebuscada, né? Cheia de passagens e aquelas coisas todas, né? Como que um mestre talvez explica. É uma mensagem simples, mas você é atraído para aquilo, né? Sim, sim. A mensagem, ela não é uma mensagem sobre a redenção, de fato, né? E isso que é interessante. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso, sobre esse tipo de mensagem que o evangelista tem e que, às vezes, a gente analisa que parece algo simples, mas é algo que atrai, de fato, as pessoas, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? É como um peixe nadando e um pássaro voando. A graça sobre esses dois animais está da natureza deles, né? Então tá na natureza do evangelista dizer Jesus te ama e a pessoa se derreter, entende? Eu lembro claramente de um evangelista que era um jovem, ele era evangelista, tinha um chamado muito forte de evangelista na igreja, e eu lembro que eu dei uma mensagem de salvação naquele domingo. E eu brinco, né, que quase que eu me converto. Se eu não já fosse crente, eu me converteria com a minha própria mensagem. Porque assim, não é eu me engabando não, né? Mas, cara, a mensagem foi boa, não foi aquela... E eu chamei, fiz apelo tal, e ninguém veio. E eu perguntei dentro de mim na hora, eu digo, sei o que é que tá acontecendo? Que povo incrédulo é esse? Que eu sabia que tinha algumas pessoas lá que não eram cristãs. E aí o Senhor disse, é porque você não é chamado nisso. Peça para... Eu lembro como hoje, o Rogério era... Deixa eu lembrar o nome. Vou lembrar o nome dele, não. Eu também não quero nem falar para não... Ia falar agora, não vou falar não. E eu chamei o rapaz, ele era um jovem, e eu disse, cara, você pode fazer o apelo aqui para as pessoas aceitarem Jesus? E ele veio de uma forma bem simples, ele disse assim, olha, Jesus é bom. Quem aqui que é Jesus? Cara, se levantou umas 4 pessoas na hora... E ali eu vi a diferença da unção em operação, né? Eu gosto de que um grande homem de Deus fala. Ele diz, unção não é um pássaro em uma tempestade pousado num fio cantando. Ele disse, isso não é unção, porque isso é possível. Unção é uma vaca nesse fio, numa tempestade. Que só a unção poderia colocar aquela vaca lá, entendeu? Então ele fala disso, e isso é verdade, né? Isso engloba todos os chamados, porque eu lembro que quando eu estava no meu treinamento com o meu pastor, cara, eu ia aconselhar uma pessoa e eu falava as mesmas coisas que o meu pastor chegava e falava. Às vezes eu aconselhava a pessoa, tá, não mudava, aí meu pastor vinha e dizia a mesma coisa, a pessoa, meu Deus, entendi, e eu dizia, esse miserável não tava, eu tava falando para ele, cara. A mesma coisa, né? A mesma coisa, mas era o quê? Era a unção. A unção faz a diferença, entende? Amém. É como Saul e Davi. Quando Davi se tornou rei, ungido por Samuel, as obras de Davi se destacaram em muito das obras de Saul. Isso foi um dos motivos do ciúme. E não era porque Saul não tinha capacidade, é porque Saul não estava mais debaixo da unção. Entende? Então o evangelista, por ele ter a unção, esses sinais vão acontecer fácil, e ele vai ter uma mensagem simples mesmo, como Filipe falou para o eunuco ali, olha, falando de Cristo aí. E parou o carro e o eunuco disse, eu quero me batizar, e Filipe desceu e batizou ele ali na mesma hora. Entende? Então assim, é uma mensagem simples que convence mesmo, não porque ele é habilidoso, sabe falar, eloquente, não tem a ver com eloquência, tem a ver com a unção para aquilo que ele foi ungido a fazer.
Interessante, né, pastor? Porque as palavras, elas são simples mesmo, né? Mas elas conseguem alcançar, como o caso de Filipe, né? Uma cidade inteira. E os sinais, eles evidenciaram esse chamado. Outra coisa, pastor, nos tempos que nós estamos vivendo na nossa geração, né? A gente tem visto que há uma dificuldade muito grande hoje da pessoa se encaixar em um chamado, vou colocar dessa maneira, né? Ter a percepção do seu chamado em relação os dons ministeriais. O que o senhor poderia dizer para alguém que ainda não sabe se é um evangelista, se é um pastor? Enfim, a gente está falando sobre Sim, evangelista, sim. mas envolve todos esses pontos, né? Aham. Porque características e percepções naturais nós vamos ter quando a gente perceber de Sim, fato sim. qual é o nosso chamado. Mas o que pode fazer com que isso seja mais fácil, por exemplo? Cara, eu tô vendo cada dia mais uma igreja online, uma igreja digital surgindo. A prova é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso vai ser divulgado aí nas redes sociais. Possa ser que ninguém dê atenção a esse vídeo, mas possa ser que alguém comente, outro comente, e de repente esse vídeo viraliza e explode nas redes sociais. Ou possa ser que não. Então fica muito. A gente está vivendo uma era digital. Só que tem um problema. Essa mesa eu posso colocar um pano verde aqui e projetar uma mesa digital. Mas ela não é uma mesa. Sim. É uma imagem fictícia, Sim. entende? Para eu fazer uma mesa como essa, eu tenho que trabalhar a madeira, eu tenho que trabalhar o ferro, eu tenho que trabalhar a pintura, eu tenho que trabalhar a lixa, para ela de fato ser uma mesa que vai poder ter a resistência. Então, eu sei que eu tô vivendo um tempo de uma transição. Eu venho de um padrão de igreja, estou acompanhando uma mudança de igreja. E eu tô já para me tornar o elo de transição de uma fase do evangelho para uma outra fase. Sim, sim. E eu percebo que nessa outra fase, e esse é o meu cuidado, por quê? Porque talvez isso mude, só o tempo vai dizer que eu estou errado ou certo. Hoje eu posso falar e ser criticado e viver diversas coisas, mas só o tempo vai dizer. Eu ainda não vejo que os 5 dons ministeriais serão preparados digitalmente. Eu ainda acho que aquela coisa da igreja local, do servir na igreja local, do se dedicar à obra, que é o que a gente vê na igreja de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e todos os dias, e a Bíblia fala claramente todos os dias. Então, o que é que eu sinto falta hoje? Porque, olha, para esse podcast estar acontecendo, tem uma equipe aqui por trás, que chegou mais cedo, que está preparando, que está organizando, tal. Entendeu? Então, para que tudo isso aconteça, tem esse processo. O cara vai chegar na casa dele, vai ligar a televisão dele lá, o YouTube, o tablet, o smartphone, e ele vai ter acesso a isso e ele não sabe como isso aconteceu na cabeça dele. Todo o processo. Né? Exatamente. Então, assim, um chamado, ele não acontece do dia para a noite. E a gente tem um problema hoje com essa nova era digital, né? Tem pregações que a internet está fazendo melhor do que muitos pregadores. Com esses auxílios hoje de inteligência artificial, entendeu? Então, cara, eu fico pensativo. Eu tô num elo, eu tô já para virar um elo de transição. Eu tô tentando me adaptar ao máximo que eu posso, mas eu ainda acho que qualquer chamado ele é preparado dentro da igreja local. Amém. O serviço na igreja local é o servir, né? Quando a gente olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente viu que todas as pessoas que cresceram é porque serviram. Paulo cresceu porque serviu na igreja de Antioquia. Timóteo cresceu porque serviu a Paulo. Os discípulos cresceram porque serviram a Jesus. Eliseu cresceu porque serviu a Elias. Entende? Então, assim, eu não vejo um padrão de um crescimento ministerial sem um servir. Entende? Sozinho, né? Exato. Praticamente. Exato. Hoje eu tava vendo alguns vídeos, acompanhando algumas Obrigado. coisas Você e pega aí água pra mim, mano? E aí, no decorrer do que eu tava vendo, apareceu um vídeo do pastor Josué. E ele tava falando a respeito disso, né? Ele acabou comentando que Qual Josué?
Deixa eu lembrar aqui. É um pastor que fala muito sobre família, é o Ah, chamado dele. Eu acho que o senhor deve saber sim, quem é. sim, sim. E ele falou a respeito disso. Ele falou assim: olha, as pessoas ficam ali procurando saber como é o chamado delas, mas para eu descobrir meu chamado, eu passei por todos os processos da igreja. Sim, Eu servi no diaconato, eu servi aqui, eu servi ali, eu servi em outros lugares. E aí, em um determinado momento, eu me vi servindo dentro de um departamento de família e percebi que aquilo era o meu chamado, sim. né? Então a gente percebe que é exatamente o que o senhor falou, né? Que é realmente numa era digital, onde as pessoas têm têm as informações rapidamente, não desenvolve plenamente talvez aquilo que elas Sim. poderiam ser, né? Eu acho que ainda precisa que você seja moldado, você precisa ser. Até porque a experiência, como a sua, por exemplo, que já tem muitos anos de ministério, ela vai influenciar diretamente na vida das pessoas, né? Que Sim. estão sobre a sua liderança. Então, acredito que, com certeza, isso influencia bastante no desenvolvimento do chamado. Pastorzão, mais uma pergunta aqui. Evangelista, opção ou chamado? E eu explico, eu falo isso com muito cuidado, porque eu já vi muitas pessoas serem levantadas a pastores, evangelistas, porque elas estavam ali, sabe, sendo fiéis, Sim. mas de fato não havia um chamado na vida daquelas pessoas e elas foram levantadas para aquilo e Sim. depois trouxe danos, né? Eu pergunto para o senhor, opção ou chamado? A resposta primordial é chamado. Chamado. Né? Mas o início de qualquer situação, ela pode começar por algum lugar. Então, é como no primeiro podcast que a gente falou sobre o chamado apostólico, a gente vê que Atos capítulo 13 não diz que havia apóstolos na igreja de Antioquia. Diz que havia profetas e mestres. E lá na frente nós vimos que Paulo se tornou um apóstolo. Sim. Então, quando alguém é levantado, por isso que um ministério sério, ele não vai levantar o pastor em si, o profeta em si. Ele vai levantar o ministro. Uhum. E os frutos na vida dele devem evidenciar o que ele é. Então, a gente está falando do chamado evangelístico. Eu conheci pessoalmente, e conheço pessoalmente o Jânio César. E eu lembro que a primeira oportunidade dele foi como pastor. Ele pastoreou numa igreja chamada Rendeiras, né? E ele teve a oportunidade de começar aquela obra ali, né? E ele começou nesse trabalho pastoral, mesmo que ele ainda nem era casado, era um jovem solteiro, mas ele começou ali no trabalho pastoral. Então e nós entendemos que ele não é pastor, você entende? Uhum. Aí foi uma que ser. Aí entra a primeira pergunta, a opção. Foi a primeira opção que apareceu, ele foi lá e foi fiel. Porque o chamado dele ia ser evidenciado. Sim. Entendeu? Nem sempre possa ser que eu comece dentro do meu chamado. Mas possa ser que não. Às vezes não vai abrir essa porta do meu chamado. Não abriu a porta apostólica. Abriu a porta de profeta e mestre. E Paulo entrou por ela. E ele de fato tinha a evidência disso, entende? Mas ele começou por um lugar. Então eu acredito que a resposta correta é chamado. Mas às vezes você pode entrar por uma área. Você só precisa ser fiel e ter bastante consciência que não foi ninguém que te colocou como pastor ou como um profeta ou como evangelista. É você com a sua consciência, servindo a Deus e os frutos da sua vida que vão dizer o que você é. Entende? Amém. Pastor, outro ponto que é bem interessante, né? De repente você está assistindo aqui e ainda está indeciso quanto ao chamado, né? Sim, sim. Uma pergunta bem importante. Se eu decidir não entrar no meu chamado, né? Quais são as consequências? Ou se eu entrei no chamado errado? Se eu não tive a percepção e fui levado por circunstâncias e acabei entrando no chamado que não é o meu. Sim. O que eu posso fazer? Quais são as consequências que isso pode causar na minha vida e também no corpo de Cristo? Certo. A gente tem um exemplo clássico que é citado no Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento ele é citado nas Escrituras por Jesus, né? Que diz: o sinal que terá é o sinal de Jonas. Jonas foi alguém que ele decidiu fugir do chamado. Ele tinha que ir para Nínive e ele pegou o navio para Tarso. Entendeu? Uhum. E aí só havia tribulação, só havia consequência. Então, biblicamente, há sim uma consequência por você
ter um chamado e rejeitar isso, entende? Isso é uma questão de consciência, não é uma questão só de eu acho que eu tenho. Jonas não achava que Deus mandou, ele sabia que Deus tinha mandado, ele sabia quem ele era, ele sabia o chamado de Deus na vida dele, e ele decidiu não ir. Então estamos falando dessas pessoas. Não estamos falando de pessoas que não sabem. Não sei, será que eu tenho... Cara, se será, espera e fica tranquilo, fica em paz. Tu não tem consciência disso? Entende? Então estamos falando de alguém que tem consciência. Consequências tem sim. Biblicamente tem diversas consequências. Não quero aqui citar consequência A, B, C e D para não dar a entender que alguém que tenha vivido alguma experiência ruim acho que eu que estou dizendo que aquilo que ele está vivendo é porque... Entendeu? Mas que biblicamente há uma consequência por isso, há sim. E a outra é você estar no chamado do qual você não foi designado. Isso aí também traz consequência. Quando Saul não era mais rei e ele ficou ali por muito tempo, ele sofreu consequência. A família sofreu consequência. Você entende? Sim. Então, ficar num lugar que não é mais para estar, né? Porque eu posso até chegar lá, porque alguém disse que eu era tal. Quando eu cheguei lá, eu identifiquei que eu não sou e eu ainda quero ficar, aí as consequências são mais severas, entendeu? Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Então, se eu estou no pastoreio há anos e não dei frutos, cara, talvez eu não seja um pastor. E entra uma questão também, né? Intensidades de chamado, intensidades de unções. A gente vê claramente que quando o sogro de Moisés, Jetro, ele vai falar com ele e ele diz, olha, cara, coloca pessoas com suas capacidades. Aquele que tem capacidade de administrar 10, bota 10 para ele administrar. Aquele que tem capacidade de gerir 50, bota 50. Aquele que tem capacidade de gerir 100, bota 100. O que tem capacidade de gerir 500, bota 500. O que bota 1000, bota 1000. Então, para pensar. Tem gente que tem capacidade de gerir 10 pessoas. Se eu botar 50 para eles, ele vai ter problema. Mas ele quer gerir 1000. Entendeu? Aí o cara tem capacidade de ser um ótimo auxiliar pastoral, mas ele quer ser o pastor principal. E nunca funcionou bem. Entendeu? Só que ele é um excelente pastor auxiliar. E por ele ser um excelente pastor auxiliar, ele acha que pode ser um pastor principal. E quando ele chega para ser o pastor principal, o que é que acontece? Nada. Não desenvolve. Não desenvolve, porque ele não foi chamado para estar ali ainda. Talvez um dia seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas isso é uma transição que leva à maturidade. E os frutos é quem dizem. O evangelista é igual. Quem sabe você não... Nem todo mundo é evangelista de multidões. Tá entendendo? Sim. Talvez eu seja o evangelista para o meu bairro, para a minha cidade, mas eu quero o mundo. Poxa. E não vou chegar nem no mundo e nem alcancei minha cidade. E aí? Verdade. Entende? Então, tem que entender essa intensidade das coisas aí. Verdade. Eu lembro que eu conheci algumas pessoas no decorrer desse tempo, né? Que elas acabaram entrando em chamados por estar ali sempre operando na igreja, sempre disponível, né? E o senhor entende que isso também parte da liderança, reconhecer o chamado, de apontar, de repente, alguma coisa nesse sentido, né? Porque, exemplo, o que eu vi, foram pessoas que estavam servindo e eram ótimas servindo, auxiliando, mas quando foram chamados, por exemplo, para um pastoreio ou para dentro dessa área de evangelismo, as pessoas elas não conseguiram desenvolver, Sim. Fracassaram na fé, na verdade. Eu conheço de verdade se frustraram, pessoas, né? Se frustraram, conheço pessoas que perderam a sua família, né? Até hoje e não falam com alguns parentes. E a verdade acabaram também deixando que o evangelho ficasse escandalizado, né? Sim, porque sim. As igrejas não desenvolveram, as pessoas não avançaram. Então o senhor percebe que a liderança precisa também ter uma percepção, porque o evangelista ele sai de algum lugar, Sim. né? Ele sai de uma igreja, ele sai de algum lugar. Então o senhor percebe que isso precisa também partir da liderança? Sim. Sentido? Eu sempre falo isso por estar ligado a um ministério sério, né? Hoje, e mais uma vez, a nossa ideia não é criticar nada, é para trazer luz para as pessoas, né? As pessoas às vezes estão associadas com pessoas que elas supostamente são homens de Deus, mas são desorganizados e vão preparar pessoas desorganizadas. Um ministério desorganizado prepara ministros desorganizados.
Então, o treinamento, ele é extremamente necessário. Por quê? Porque se eu não tiver o treinamento adequado, eu posso perder um ótimo diácono promovendo ele a um pastor auxiliar. Então eu tenho um péssimo pastor auxiliar e perdi um ótimo diácono. Que como diácono ele era excelente. E aí ele era tão excelente que eu disse, esse cara vai ser pastor. E eu boto ele no pastoreio. Só que eu não treinei ele para aquilo. Eu não chamei ele e disse, olha, cara, eu penso que você pode ser um pastor, eu quero colocar você na equipe de treinamento ministerial. É assim, ó, reuniões assim, e dá as diretrizes, ó, você vai ter que ler tal livro, isso, assim. Eu vou botar você para abrir uns cursos, vou botar você para pregar em algumas reuniões, tal. E aí eu vou vendo como o cara se desenvolve. Entende? Porque se eu digo, você é um, rapaz, tu é um ótimo diácono, rapaz, chega cedo, é fiel, vou botar você como pastor. E aí eu posso trazer uma frustração, porque eu não preparei-lo para aquilo. Sim. Entende? Então eu preciso gerar um ambiente de preparação. Isso parece louco o que eu vou dizer, mas por mais que um cavalo ele seja puro sangue, se ele não for devidamente treinado, toda aquela força, toda aquela destreza que ele tem da sua genética não serve para nada, porque ele não foi treinado. Verdade. Entende? Um cachorro, por mais bonito que seja, por mais belo que ele seja, se ele não for treinado, ele é só mais um cachorro. Entende? Então, não estou dizendo que as pessoas são cavalo, que as pessoas são cachorro. Eu só estou dizendo que o ser humano, se ele não for treinado, ele é só um ser humano. Mas alguém treinado, isso já traz uma qualificação para ela. E eu vou dizer, ser treinado demanda tempo, esforço, dedicação de quem está te treinando e de você que está sendo treinado. Entende? Então, às vezes, o fracasso não é nem porque a pessoa não foi chamada para aquilo, mas é porque ela não foi treinada. Entende? Que a gente percebe que as pessoas, às vezes, se apoiam nessa questão de que Deus que dá a capacidade, né? Você só precisa se colocar no lugar. Mas existe também, você precisa se qualificar, né? Fazendo Sim. exatamente um treinamento. Para que, às vezes, você sai de um cargo na igreja, passa, por exemplo, para um pastor ou para abrir um ponto de pregação, e às vezes você não teve o treinamento adequado, então você vai acabar fazendo algumas coisas que você viu, mas Sim. outras, pela experiência que você não tem, pode acabar dando errado, né, pastor? Eu acho porque as pessoas pegam textos isolados da Bíblia e dizem o que eles não dizem, né? Uhum. Eu já vi pessoas pegar o texto isolado onde Jesus diz aos discípulos que eles não se preocupassem quando eles estivessem diante de reis e autoridade, que o Espírito Santo ia colocar a palavra na boca deles. Então eu já vi pessoas não estudarem a palavra porque acreditam fielmente que o Espírito Santo vai dar uma palavra para ele. Só que eles esquecem do que Jesus falou, que o Espírito Santo não tem a função de te dar a palavra, tem a função de te lembrar a palavra que você colocou dentro. Então, o cara não coloca nada e quer que o Espírito Santo não esqueça. Lembrar é o que você sabe. Exato. E não, eu não posso te lembrar uma coisa que você não sabe. Tu lembra o quê? Não, tu lembra. Entende? Então, não posso te lembrar uma coisa que você não sabe. Então veja o equívoco das pessoas. Então, a preparação ela é extremamente fundamental. Você pega um evangelista e joga ele no campo sem ter tido um treinamento com ele, meu irmão, ele vai ter problema. Talvez ele tenha problema com a organização. Se você nunca fez uma cruzada com aquele evangelista, uma mini cruzada com ele, para ele ter o entendimento do que é uma cruzada, meu irmão, talvez ele vai fazer tudo errado. Entende? Verdade. Então, treinamento é extremamente necessário. Amém. Então, pastor, nós falamos sobre o evangelista, né, nesse podcast. Para você que está ligado aí, eu gostaria de agradecer pela tua audiência, né? Que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Afinal, sabemos para que fomos chamados e temos essa distinção dos chamados que existe, dos dons ministeriais que tem, é necessário para o nosso crescimento, né, pastorzão? Sim, sim. Aquilo que nós vamos desfrutar, daquilo que o Senhor já preparou para nós, é necessário que passemos por treinamento. Se você acha que tem um dom, se você acredita nisso, então procura um pastor, né, pastor? Sim, sim. Fica debaixo de uma liderança, era até algo que eu ia falar com o senhor, a importância da liderança, né? Em relação, que nós comentamos há pouco, em relação a aquelas pessoas que têm um chamado, mas ainda não desenvolveram.
a importância de delas serem bem treinadas, delas serem acompanhadas, para que no momento que elas estiverem sozinhas, as coisas possam funcionar perfeitamente. Sim. A gente sabe que vai haver algumas dificuldades, mas quanto mais nós pudermos estar preparados, é melhor. Sim. Tem uma expressão, né, da luta, né? Quanto mais você sangrar e suar no treinamento, menos você vai fazer isso na batalha. Então é uma expressão grega que falava isso. Isso é trazido para a luta também. Quanto mais você soa e sangra no treino, menos você vai sangrar dentro do octógono, dentro do combate. Porque o preparo faz a diferença. Então a gente vê que a falta de preparo faz com que as pessoas elas se atropelem, se metam os pés pelas mãos, né? Como eu já vi, eu conheço duas pessoas que eles são evangelistas, mas acham que são pastores. E as igrejas enchem e seca, enche e seca, enche e seca. Por que enche? Porque ele é evangelista. E por que seca? Porque não é um pastor. Entendeu? E eles não percebem isso, cara. Ano após ano, todo ano ele está com a igreja cheia, mas de um público novo. Entendeu? Esse ano é um público. O ano que vem a igreja está cheia novamente, mas é outro povo. E daqui a 10 anos a igreja dele sempre foi cheia, mas nunca das mesmas pessoas. Entende? Então por quê? Ele não entendeu o chamado dele. Ele acha que é um pastor, só que ele não é. É verdade, a gente consegue perceber isso no próprio Filipe, quando foi e evangelizou as pessoas, depois vieram os apóstolos, né? Para falar sobre o Espírito Santo. Foram para Samaria e estabeleceram para Samaria mesmo, né? Cidade de Samaritanos. E lá estabeleceu a obra, fez algumas coisas que é da função pastoral e da função apostólica, entende? Que não cabe dentro do chamado evangelístico. Então, essas são coisas que a gente precisa compreender, entende? Mas cada um é cada um, né? Bom, então é isso. Por isso estamos fazendo o podcast para trazer luz, né? Exatamente. O mínimo que seja. Isso. Para que as pessoas comecem a entender o que buscar de fato... mais, pelo menos buscar mais, né? Porque às vezes também, pastor, fica... quando não se fala a respeito desse assunto, né? Sobre essas distinções dos dons ministeriais. As pessoas acham que tudo é a mesma coisa, né? E acaba fazendo essa confusão. Às vezes, como o senhor falou, um evangelista está à frente de uma igreja, mas ele não tem o feeling do pastor para fazer com que aquela obra cresça, né? Às vezes, exemplo, a gente consegue perceber que nós temos aqui nos cultos ministrações distintas. Sim. Né? E o evangelista ele é sempre inclinado a ministrar a respeito da salvação. Então, se você já é salvo, agora você precisa aprender outras coisas. Então é isso. Então, obrigado para você que ficou conosco. Eu espero que você desfrute desse tempo precioso. Até o próximo Verbo Inspira. Amém. Deus abençoe Glória você. a Deus. Até mais. E nos bastidores... Você que manda. Estamos aqui com o líder dos midianitas, dando o dedo pra gente, sinalizando com a câmera aqui. O cafezinho, né? Tá esperando. Cafezinho. Disseram que ia ter um amendoinzinho, mas eu tô vendo nada. Nada, né? Glória a Deus. Vamos lá. E aí? Melhorou? Tá melhor? Minha voz ficou mais bonita? Eu fiquei mais bonito? Já tá gravando? Tá gravando, então vamos lá. Maria, então. Manda lá. Deixa ela aberta então pra ti. Vai ficar indo pra lá e voltando, né? Já? Você que começa aí, Marcão. Então pronto, é comigo, né? Deixa eu olhar aqui. Pra essa câmera? Não seria melhor pra aquela ali? Tá, eu vou olhar... Tá, vou olhar... Na hora que eu for apresentar aqui o pastor Gilmar, eu olho pra cá. Tá bom? Benção. Já? Acabou.